Tipos de bibliografia. Os diversos termos específicos usados para qualificar uma bibliografia revelam a diversidade de formas em que elas podem se apresentar. Algumas delas são: a. Analítica, anotada, crítica ou avaliativa. Uma bibliografia analítica. Exemplo: Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa. Ou anotada. Exemplo: Homossexualidade no Brasil. Uma bibliografia anotada. Inclui, além dos elementos descritivos dos documentos, comentários ou resumos sobre eles. A bibliografia crítica ou avaliativa. Exemplo: Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira. Vai além, pois os comentários fazem a apreciação sobre a importância ou valor do documento. D. Sinalética ou enumerativa. A bibliografia chamada de sinalética ou enumerativa, ao contrário, inclui apenas as referências dos documentos. Como exemplo, há Fontes de Informação em Biblioteca Escolar. Guia Bibliográfico. Organizada por Cláudio Marcondes de Castro Filho e Larissa Bernardes Campos, que é também um exemplo de bibliografia que indica a localização do documento, ou seja, em que biblioteca ele se encontra. C. Seletiva. Uma bibliografia seletiva, como por exemplo, Leituras de Direito Internacional, bibliografia seletiva. Como o próprio nome diz, inclui apenas documentos selecionados com base em critérios estabelecidos pelo autor, e não a totalidade de documentos sobre o tema. D. Exaustiva. Já a bibliografia exaustiva busca incluir a totalidade dos documentos sobre um tema. É claro que nesse caso são temas bem restritos. Um exemplo é a bibliografia completa de Henrique Cláudio de Almeida Vaz, conhecido como Padre Vaz, jesuíta brasileiro falecido em 2002, disponibilizada no site jesuitasbrasil.com. E. Corrente. A bibliografia corrente é disponibilizada em intervalos regulares, mensal, semestral, etc., em um processo de atualização contínua. Outra possibilidade de atualização é a inclusão dos documentos na bibliografia à medida que são publicados. Essa atualização ágil só é possível quando a bibliografia está automatizada. É o caso da Bibliografia Nacional Portuguesa, atualizada diariamente para incluir as publicações recebidas por meio do depósito legal. A tecnologia facilita, assim, o que se pode chamar de bibliografia aberta, inacabada, exemplificada pelo projeto bibliográfico da Cátedra Internacional José Saramago, denominado Bibliografia Ativa, que, além de informações sobre os livros do escritor e de suas traduções, visa reunir a totalidade dos textos críticos sobre a figura e a obra do Prêmio Nobel de Literatura de 1998. No site do projeto, informa-se que a bibliografia encontra-se em construção e, por enquanto, está ainda incompleta. F. Retrospectiva. Já a bibliografia retrospectiva relaciona textos de determinado período, compondo o que se pode chamar de uma bibliografia fechada. Exemplo disso é o livro Arte Brasileira, publicações de 1943-1953. Bibliografia comentada com índice remissivo, publicado em 1955. G. Especial. A chamada bibliografia especial pode ser entendida como aquela produzida em determinada circunstância, como exemplificada pela Violência contra a Mulher. Bibliografias selecionadas. Produzida pela Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos 10 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. H. Especializada,
temática ou de assunto. A bibliografia especializada se caracteriza por abordar um assunto específico. É o tipo mais comum de bibliografia, podendo abordar um assunto amplo, como faz a Bibliografia Brasileira de Odontologia, até um tema bem restrito, como a Bibliografia de Plantas Medicinais, de Tânia Maura Nora Ritieri. J. Geral. A bibliografia geral é aquela que aborda todos os assuntos e é representada principalmente pelas bibliografias nacionais. Grandes repertórios que pretendem incluir a produção bibliográfica de um país, geralmente recolhida pela Biblioteca Nacional por meio do depósito legal. Nacional. Vários países se preocupam em produzir sua bibliografia nacional, apesar de ser esta uma tarefa cada dia mais difícil, especialmente para países que contam com poucos recursos para projetos culturais. O Chile, entretanto, tem mantido a Bibliografia Chilena Online, que permite o acesso à produção bibliográfica do país. Universal. A Bibliografia Universal pode ser entendida como uma bibliografia que pretende abranger todo o conhecimento produzido no mundo, tarefa impossível, mesmo em 1545, quando Conrad Gessner produziu a Bibliotheca Universalis. Observe que Gessner usou a palavra biblioteca como significado de bibliografia, como também o fez Diogo Barbosa Machado, bibliógrafo português que compilou a Biblioteca Lusitana, publicada entre 1741 e 1758. Atualmente, o termo com esse significado não é praticamente usado. Atualmente, o ideal da bibliografia universal é representado pelo conceito de controle bibliográfico universal, internacional. O termo bibliografia internacional é usado para indicar a abrangência de bibliografias especializadas, que se propõem a incluir material de variadas procedências geográficas e em diferentes idiomas. Exemplo disso é a Biblioteca Digital, Bibliografia Internacional Anotada, sistemática, metódica, classificada, cronológica. Essas categorias de bibliografias dizem respeito ao seu arranjo, isto é, a maneira como as referências são organizadas. Os três primeiros tipos, sistemática, metódica, classificada, são bibliografias arranjadas de acordo com um determinado sistema de classificação. É o caso da Brasil. Obras de referência 1999-2013, de Anne Hartness, arranjada por grandes assuntos, definidos pela autora e subdivididos por tipo de documento, unidade geográfica ou assuntos mais específicos. Exemplo de bibliografia organizada: biobibliografia. São repertórios que incluem informações sobre a vida de uma pessoa, além de suas obras. Exemplo é Paulo Freire, uma biobibliografia, organizada por Moacir Gadotti, e a Biobibliografia de Anísio Teixeira, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. A apresentação das características das bibliografias, conforme feita acima, serve apenas para chamar atenção para a variedade de formas em que elas podem se apresentar, e não para estabelecer uma tipologia rígida. É bom observar que a tecnologia trouxe modificações na produção de bibliografias. Elas passaram a ser entendidas como base de dados, e que, muitas vezes, a versão eletrônica de uma antiga bibliografia impressa recebe um título diferente. Por exemplo, o Engineering Index, bibliografia sobre engenharia que teve início em 1884, é conhecida hoje como Compendex.